Opa, tá bom, hein? Boa tarde. Então, depois de 2 dias de conteúdo maçante, né? O pessoal ainda está bem animado. Eu sou o Emerson Silva, eu sou o líder de cultura da Superlógica Tecnologias. E eu tenho a missão hoje de mostrar para vocês como que a Superlógica conseguiu crescer tão rápido e acelerar as coisas. Mas antes de nós começarmos, eu já prefiro dar um primeiro recado para vocês. Apertem os cintos, porque a turbulência é intensa. Vamos lá. Aqui? Tá. Então, hoje eu vou mostrar para vocês como que a Superlógica criou a sua cultura, usando mimética e peer pressure. E dessa forma, ela conseguiu abrir mão de usar um Culture Code. Então, para contextualizar, eu vou começar a falar da primeira grande transformação, e a mais importante transformação que a Superlógica fez na história dela, que foi justamente ela investir em cultura organizacional. Ela começou a fazer isso lá em 2013, 12 anos depois da formação da empresa. Nesse momento, os fundadores da empresa perceberam, eles sentiram que eles precisavam mudar. Não porque eles estavam numa situação ruim, pelo contrário, eles estavam numa situação bem confortável. Eles tinham uma posição confortável de mercado, eles tinham um crescimento de 35% ao ano e tinham sucesso financeiro e maturidade, além de um produto estável e conhecido no mercado. Só que a percepção deles, eles tiveram esse insight que eles não estavam impactando nada. Eles estavam sendo subutilizados. Nenhum grande problema havia sido resolvido pela Superlógica nos últimos anos. Nenhum lançamento relevante. E os problemas deles eram cotidianos. E para confirmar ainda, outra empresa aqui em Campinas, ela já queria impactar 1 bilhão de pessoas em 2013. Então isso só confirmou a sensação deles de que era possível mudar e que precisava mudar. Foi então que eles decidiram, inspirados nisso, né, eles decidiram investir na mudança da sua cultura. E eles implantaram 5 ações que eu vou demonstrar aqui para vocês o que fez a mudança cultural na Superlógica. Opa, pulou um. Está faltando um slide, mas tudo bem. A primeira grande ação foi criar um bate-papo semanal entre os colaboradores e os donos. Então, eles começaram a fazer reuniões semanais entre os colaboradores e os donos. Isso permitiu criar um ambiente aberto para a discussão, permitiu que a criatividade aparecesse dentro da Superlógica, gerou alinhamento e entrosamento com os times e acelerou muito a tomada de decisão. As decisões passaram a ser mais rápidas com o entrosamento entre a diretoria e todos os colaboradores. E eles perceberam, com o passar do tempo, que eles também precisariam desenvolver o contexto e as crenças do time. E aí a segunda ação deles foi estabelecer 4 livros obrigatórios que nós utilizamos até hoje na Superlógica. O Reinvente Sua Empresa, ele é um livro que ele trata muito de mudança de mentalidade, de ousadia e de questionamento do status quo. O Satisfação Garantida, que é um livro que trata, que em inglês o título dele é Deliver Happiness, né? Entregar felicidade. Ele mostrou para a gente como criar uma empresa com propósito, com times felizes, colaborativos e com uma cultura sendo utilizada como uma alavanca de crescimento. O Startup Enxuta nos trouxe a mentalidade de startup. Ajudou a acelerar e baratear a entrega de produto. Ensinou a gente a validar a hipótese. Ensinou a gente a aprender com os erros. E o Dobre Seus Lucros, ele nos ensinou a fazer tudo isso que eu falei antes, olhando o lucro. Porque no final das contas, segundo o autor do livro, né, é a principal métrica de sucesso. A terceira ação foi criar um grupo fechado no Facebook. Então nós começamos a discutir tudo no ambiente online. E aí as discussões começaram a acontecer em tempo real. E isso melhorou muito a interação nos times. Acelerou os feedbacks e a tomada de decisão. Por exemplo, nessa imagem aqui, foi como nós discutimos sobre as placas que nós usaríamos no evento. Simplesmente postamos no Facebook qual era a ideia e teve 50 comentários dessa imagem. Então tudo muito rápido. Imagina o quanto de tempo que nós poupamos com e-mail ou com reunião fazendo dessa forma. Isso acelerou também a tomada de decisão. A quarta ação foi começar a fazer a contratação com fit comportamental. Porque é tão importante quanto você ter a pessoa certa, na posição certa, você precisa ter a atitude certa para um ambiente colaborativo novo. Isso foi extremamente importante, porque mesmo antes de virar
um contexto comum, né, se discutir diversidade, a Superlógica já construiu um time diverso, porque o que importa para a gente é o comportamento. A quinta ação foi a construção do Culture Code, né, que virou o guardião da cultura. O Culture Code, então, ele tem os 10 comportamentos necessários na época para garantir que a cultura fosse seguida. E ele tem 10 comportamentos com viés empreendedor, do tipo, garanto que foi confiado, não fuja da responsabilidade, e também tem comportamentos com viés inspiracionais, do tipo, abra o seu coração, né? Você pode falar abertamente aqui. Ou cria um ambiente onde as discussões aparentam que elas realmente são, né, lindas. Lá a gente gosta de discutir bastante. Mas o crescimento acelerado também trouxe novos problemas para a gente. E problemas acelerados. Acho que está faltando mais outro slide aqui, hein? Faltou outro slide aqui. Deixa eu só confirmar aqui, pessoal. Que aí vai quebrar minha linha de raciocínio. Não, sim. Faltou mais um slide. Não entendi. Mas tudo bem. Então, antes desse slide aqui, o que eu ia comentar com vocês? Depois do Culture Code. Essas 5 ações, pessoal, geraram um resultado excepcional para a Superlógica. A Superlógica, ela passou da fundação dela até 2013, ela crescia em média 35% ao ano. Depois de 2013, com a mudança cultural, a Superlógica começou a crescer 100% ao ano. E nós atribuímos isso à nossa cultura. Tá? Nós tivemos um crescimento intenso por causa dessa mudança cultural. Apareceu agora. Era esse gráfico aqui que eu ia mostrar para vocês. Tá? Então, a partir de 2013, essa mudança cultural, ele desempenhou essa mudança de performance na Superlógica. Esse gráfico que vocês estão vendo aí, pessoal, é real, viu? Não fizemos só para apresentação, não. A Superlógica cresce dessa forma hoje. Mas esse crescimento trouxe para a gente novos problemas. Né? Problemas também que vieram acelerados. Né? Nós percebemos que o crescimento acelerado ele trouxe muita gente nova, com novos contextos e comportamentos. E o Culture Code, nesse aspecto, ele virou um limitante. Né? Ele não cobria pequenos pontos que ficavam problemáticos com o crescimento. Isso ficou mais evidente com a nossa cultura de produtos. A Superlógica ela sempre foi conhecida por criar produtos de alto impacto. E isso, como não estava explícito no nosso Culture Code, nós fomos perdendo essa característica de pensar em produtos de alto impacto. Mas também não resolveria criar pontos de produtos no Culture Code. Sempre iria ter uma exceção. E aí nós percebemos que nós precisávamos pensar sobre a nossa cultura. E como nós sabíamos o que nós queríamos, e o que nós queríamos era algo inédito, quando você vai começar a trabalhar com algo inédito, a primeira dica é volte às origens e pense a respeito disso. Então nós começamos a pensar sobre o que seria a cultura ideal. A cultura ideal é aquela onde um novo comportamento desejado consegue substituir rapidamente um comportamento ultrapassado. Entendo que um comportamento desejado para nós é um comportamento que gere resultado. Então o que importa é você criar meios para que um novo comportamento substitua um comportamento ultrapassado. Nós encontramos uma forma de fazer isso. Percebemos que os colaboradores identificavam problemas comportamentais, mas eles não conseguiam implementar uma solução. Isso levava eles no que nós chamamos de ciclo de frustração. Então, a pessoa identificava um problema, ela tinha uma ideia para resolver aquele problema comportamental, ele implementava e falhava. Mas ele falhava porque é normal falhar. Só que isso gerava uma frustração nele. E ele desistia disso. Ele desistia de tentar uma nova mudança comportamental. E essa desistência acabava gerando um comportamento mais reativo. Eu não consigo, meu chefe não me apoia, meu time é ruim. E aí, então, o mais interessante é que nós percebemos que essas mesmas pessoas que estavam no ciclo de frustração, elas não se frustravam quando eles estavam lidando com um produto. Eles falhavam em produtos e não tinha problema nenhum, porque isso fazia parte da mentalidade deles e da rotina deles de validar hipóteses. Né? Nós sabemos que a construção de um software produto
não passa apenas por acertos, mas sim por validação de hipóteses. Então nós pensamos o seguinte: e se nós usássemos os frameworks que nós usamos para criar produtos, com os elementos certos para fazer a mudança comportamental na empresa? Foi pensando dessa forma que nós criamos o TCC. Eu vou explicar para vocês o que é o TCC. Um colaborador, ele escolhe um comportamento que precisa ser modificado. Aí ele formula hipóteses, né? O que ele deseja modificar, que time ele precisa para resolver isso, custos, prazo. Ele apresenta isso a uma banca, né, que pode aprovar, modificar ou mesmo negar o TCC. E ele implementa a solução. Após implementar a solução, ele mede isso. Se ele conseguiu atingir o resultado, o TCC foi implementado com sucesso. Se não, ele itera novamente no processo, até que ele consiga atingir o resultado. Então, esse modelo do TCC, ele resolveu o problema do ciclo de frustração. Então, o ciclo do TCC, você identifica um problema comportamental, você cria uma hipótese para resolver esse problema comportamental, desenvolve uma solução, implementa e mede. Se ele deu certo, o TCC foi implementado com sucesso. Se ele não deu certo, você formula uma nova hipótese, desenvolve a solução, implementa e mede. Se deu certo, o TCC foi implementado com solução. Se não deu certo, você itera novamente até você conseguir mudar esse comportamento ou até atingir 10 vezes aí, um número aí sugestivo de iterações para você poder avaliar se ainda vale a pena investir nessa mudança de comportamento. E por que usar o TCC? Porque ele permitiu difundir e empoderar o time na resolução de problemas. Todo mundo na Superlógica pode ajudar hoje a resolver um problema comportamental. E o problema comportamental, ele acaba atrapalhando as outras pessoas também. Então as pessoas se engajam na solução de um problema comportamental. E com ele também você sai daquela postura reativa. Né? Você agora tem protagonismo, você vai ter uma postura proativa para tentar resolver os problemas comportamentais da empresa. E o mais interessante é que a gente controla tudo isso com uma planilha de Excel. É muito simples controlar. Basicamente é só listar os TCCs que estão acontecendo no momento. Então agora que eu expliquei para vocês o que é o TCC, eu vou apresentar um TCC bem simples que nós implementamos, mas que gerou um resultado muito bacana na Superlógica. É o TCC do silêncio. Como a empresa cresceu exponencialmente, nós contratamos muita gente. Né? Então, quando nós atingimos 270 colaboradores, em alguns momentos o barulho ficava insuportável na empresa. Né? Isso começou a atrapalhar a concentração das pessoas. Então, como resolver isso? A solução mais trivial, né? Colocar uma placa, silêncio, por favor. Mas o mais interessante é que qualquer mudança comportamental que a gente queira fazer, ao invés da gente encarar ela, a gente pensa logo numa placa ou num aviso. E nós da Superlógica também pensamos nisso quando tivemos, temos que resolver o problema de silêncio, vamos botar placa. Nós também pensamos nisso. E nós conseguimos resolver esse problema de uma forma mais simples. Dessa forma. Quando você está num ambiente que está com um barulho insuportável, você levanta o braço. Seu amigo do lado vê esse movimento, também levanta o braço. Todo mundo levanta o braço, fica em silêncio e o tom baixa. Dessa forma. E por que o TCC do silêncio funciona, pessoal? O TCC do silêncio ele funciona porque ele tem dois componentes trabalhando em conjunto. E eu vou apresentar esses dois componentes para vocês, só que eu vou ter que fazer um parênteses bem grande, tá? Depois a gente volta no TCC. Agora vem um pouquinho de turbulência mesmo. O primeiro componente é a memética. De acordo com a obra, esse livro aqui, O Gênio Egoísta, do Richard Dawkins, de 76, ele descobriu ele afirmou, na realidade, né, que a evolução não ocorre apenas na genética, mas ocorre também com a memética. Memética é similar à genética. O meme é similar a um gene. Só para fazer uma analogia com os computadores, o gene é similar a um hardware e o meme é similar a um software. E nós, como seres humanos, precisamos dos dois para funcionar. O meme é a menor unidade de conhecimento. Então, quando a gente está falando em meme, eu estou falando de conhecimento. Dessa forma, a teoria da evolução ela pode ser aplicada na memética. Somos construídos por genes e educados por memes. Pessoal, memes não são só essas imagens na internet. A gente está acostumado com isso, mas não são. Os memes surgiram junto com a sociedade humana. Né?
Uma pintura na parede é um meme. Uma frase, um lema é um meme, né? Filho de peixe, peixinho é. Tempo é dinheiro. A pressa é inimigo da perfeição. E o meme também ele pode ser composto, que nem a bandeira do Brasil, né? Tem as cores, os símbolos, tem um lema encravado nele. E o mais interessante é que nós somos preparados para os memes, biologicamente preparados para os memes. O neurocientista Giacomo Rizzolatti, ele descobriu um grupo de neurônios especializados na imitação. Esses neurônios são chamados de neurônios espelhos. E eles servem para acelerar o aprendizado, a compreensão e a empatia. Um meme bem-sucedido, pessoal, ele sobrevive por várias gerações. Como, por exemplo, um ditado popular. Um meme bem-sucedido, ele propaga. Ele se alastra muito rápido. Um meme mal-sucedido, ele não sobrevive por muito tempo. O TCC do silêncio funciona porque ele tem um meme bom. Levantar a mão é simples, é rápido e tem um significado que nós apresentamos para o pessoal. E nós descobrimos também que não é só a Superlógica que está utilizando memes para os negócios, né? A Union Square Hospitality Group, que é uma rede de restaurante nos Estados Unidos, eles usam lemas para treinar os funcionários. O fundador ele percebeu que que os treinamentos que ele investia não conseguia resolver o problema ou melhorar a experiência dos funcionários dele. E então ele decidiu investir mais tempo criando lemas. Né? Então, ele prefere investir tempo criando bons memes que se propagam ao invés de investir em treinamentos complexos que não desenvolvem a excelência. O que é importante a gente pensar nisso, o que nós aprendemos com o nosso TCC, e o fundador da rede de restaurante descobriu também, é que o formato da mensagem é muito importante. Um meme ruim, ele morre, ele não contagia. E um meme bom, ele propaga muito fácil. Foi por isso, por exemplo, que nós escolhemos o nome de TCC no nosso método. Porque TCC é algo contextualizado, diário. Né? Quem fez faculdade tem que enfrentar um TCC. E o propósito do nosso método é similar ao TCC, é validar uma hipótese. Isso acelerou muito a difusão, o pessoal pegou muito rápido a ideia e entendeu o que precisava ser feito. Presta atenção, que agora eu vou passar uma mensagem muito importante para vocês. Mas é muito importante. Um meme ruim, ele não contagia. Ele vai morrer. O meme ruim, ele tem um custo elevado para ser mantido. É muito superior a você criar um meme bom, que contagia e passa por gerações. Novamente, eu vou repetir. Se você tem uma mensagem que é um meme ruim, o investimento para você manter esse meme vivo é muito mais alto do que você investir num meme bom, que tende a ter um custo próximo de zero, que se propaga, contagia e fica vivo no ambiente por muito tempo. As novas pessoas que chegam na sua empresa vão assimilar muito rápido isso, porque os memes bons estarão no ambiente. O segundo componente que faz o TCC funcionar é o peer pressure. Tá? Porque só conhecer o comportamento certo não significa que as pessoas vão adotá-lo. Peer pressure é a pressão dos pares. Mas não é no sentido pejorativo, tá, pessoal? Não é a pressão no sentido pejorativo. O peer pressure é algo muito comum de acontecer. Na adolescência, por exemplo, se você tem um monte de amigo roqueiro, vocês vão usar que tipo de roupa? Preto e ouvir rock and roll. Mesmo que você não goste, mas tudo bem. Tá? Isso é uma forma de peer pressure social. O TCC do silêncio, ele aplica o peer pressure quando as pessoas que estão com as mãos levantadas, elas ficam olhando quem ainda não levantou a mão até que elas levantem e façam o silêncio. Né? Isso permite cobrar um comportamento que foi pré-acordado com as pessoas. Tá ok? Opa! As pessoas precisam estar convencidas de que estamos mudando um comportamento, pessoal, na empresa. E elas precisam participar da escolha desses comportamentos. Né? E deliberadamente pressionar os pares para a gente conseguir fazer ajuste desses comportamentos. Interessante que nós fazíamos o peer pressure, mesmo antes de conhecer o peer pressure. Esse post aqui de 2016, ele trata de vários problemas, inclusive de comunicação. Ele tem um item 2. O item 2 ele foi criado para que as pessoas se comuniquem de forma mais direta e objetiva.
Porque é muito comum entrar uma pessoa nova, ela entra lá no Skype ou no Rocket Chat que a gente usa hoje. Bom dia, Emerson, tudo bem? Como você está? E ela fica aguardando a resposta para depois passar o real problema para a gente. Esse item 2 a gente fala, cara, pode passar direto, dá um bom dia e passe direto o que você quer. Vai poupar tempo para a gente. E aí as pessoas, deliberadamente, começaram a marcar as outras nesse post lá na Superlógica, sem a gente saber que era um peer pressure isso. Vocês podem ver que na imagem do lado ela está cheia de item 2, né? E o mais interessante é que no outro dia a pessoa falava com você já, bom dia, Emerson, estou com problema em tal coisa. Então ele acabava ajudando a ajustar esse comportamento. Pessoal, acreditem, meme e peer pressure são muito poderosos. Eles têm modificado o mundo mais intensamente nesses últimos 10 anos. O próximo slide que eu vou mostrar para vocês, por uma questão didática, só peço que vocês não me joguem sapato, tomate ou apedreje, tudo bem? Mas ele demonstra muito o que aconteceu com a gente no ano passado e estragou o Natal de muita gente. Quem não foi afetado por esses 2 memes? Só se você viveu em Marte você não foi afetado por esses 2 memes ano passado. Então você tem o meme do Ele Sim, são memes compostos, você tem o meme do Ele Sim, onde mostra o candidato como um salvador da pátria, usando a bandeira do Brasil de fundo. E a bandeira do Brasil já te traz aquele contexto, né, ordem e progresso. E do outro lado nós temos um meme do Ele Não, com a Madonna, inclusive, participando, né, sendo montado aí, em preto e branco, mostrando que a gente está retrocedendo. Né, que a violência vai ser a marca, com esse vermelho em destaque, e que a liberdade de expressão vai ter acabado com essa faixa na boca. Tá? E isso são memes que contagiam muito rápido. Um monte de gente se associou a isso. As pessoas se identificam com os memes. E esses candidatos começaram a ter várias pessoas fazendo campanha gratuitamente para eles, só pelo fato de se identificar com o meme. E aí, involuntariamente, eles começaram a aplicar peer pressure uns nos outros, de graça. Isso não é novo. Começou lá com o Yes We Can do Barack Obama, depois veio com o Trump, veio com o Bolsonaro aqui, foi com o Brexit também. As redes sociais, por ter muita gente conectada, facilita isso. Eu trouxe aqui alguns exemplos para mostrar para vocês. Por exemplo, no Ele Não aqui, foram extraídos do Twitter, né? Mas, por exemplo, peguei um aqui, ó, vamos derrotar o ódio. Mulheres, mães, avós, filhas, irmãs, amigas, vamos derrotar o ódio. Homens contra a violência, estejam ao nosso lado contra ele. O destaque é que vamos derrotar o ódio, ele está em maiúsculo. Em rede social, quando a gente escreve em maiúsculo, significa que a gente está gritando com outra pessoa. Então as pessoas das redes sociais compartilham, gritam com outras pessoas sem conhecer, apenas por identificar pela causa. Aquilo é importante para a pessoa. No Ele Sim é o mesmo caso. E para vocês que ainda acreditam em partido ou ideologia comunista, sinto muito lhe dizer que vocês são fantoches disso tudo. Ela acusa outras pessoas gratuitamente, porque há uma identificação com isso. E o mais interessante é que esse mecanismo não é novo, viu? Ele sempre existiu. Quem nunca se deparou com isso? Coração de mãe não se engana, não interessa se todo mundo vai. Você não é todo mundo? Ou espere quando a gente chegar lá em casa? O mais engraçado desses memes é que a minha mãe não sabe como ela aprendeu isso. Aprendeu com a minha avó. Que também não sabe como aprendeu, que aprendeu com a minha bisavó. Ele vem passando de geração por geração. E aí, cada mãe tem seu jeito peculiar de aplicar peer pressure. Né? Essa aqui é um pouco mais... Dale, va! Dale, dale, dale! Olha lá. Será? Sim, acertou. Acertou. Lógico, isso aqui é uma brincadeira. Nós não aplicamos esse tipo de peer pressure na Superlógica, tá ok? Era só para... Voltando ao TCC, agora que eu expliquei os 2 mecanismos, voltando ao TCC para vocês, eu vou mostrar o TCC do esculacho. Nós chegamos ao consenso que tudo que a gente produz na Superlógica tem que passar por uma sessão de esculacho, que é uma sessão de críticas diretas, né, transparente e sem restrição. E nós percebemos que menos de 10% dos times estavam utilizando o esculacho da forma correta. Então nós colocamos como meta que 90% dos times aplicassem o esculacho da forma correta. Então, lembrando lá no ciclo de TCC, né, então a primeira hipótese foi, vamos educar o pessoal, fazendo uma campanha, através de um benchmark sobre a importância do esculacho. Vamos descobrir alguém que usa algo parecido com o esculacho, e a gente apresenta para eles. Fizemos o benchmark e descobrimos que a Pixar tem um processo similar ao esculacho, chama Brain Trust.
Eu só não sei se eles inventaram antes, foi a gente. Mas, ó, mas enfim, onde o sucesso dos filmes é diretamente associado a esse processo. Os filmes na Pixar, em média, passam por 9 esculachos até o lançamento oficial. E lá é criticado tudo, roteiro, personagem, eles já salvaram vários filmes disso. Aliás, eu desconheço algum fracasso da Pixar em termos de cinema e bilheteria. Esse processo funciona muito bem para eles, é muito poderoso. Então nós vimos que era igual o esculacho. Vamos apresentar isso para o time. Nós apresentamos, e aí em torno de 15% dos times passaram a usar o esculacho. Não deu o grande salto que nós queríamos. Por quê? Porque o Brain Trust não era um meme bom. Então aí nós pensamos, vamos para a segunda hipótese. Vamos então criar, a segunda hipótese nós pensamos da seguinte forma, então vamos criar um meme para que as pessoas se sintam estimuladas a criar, participar e criticar nos processos de esculacho. Foi aí que veio a ideia de criar o meme do argentino. O meme do argentino ele foi inspirado nas histórias do velejador Amir Klink. Né? O Amir Klink ele ia fazer uma viagem de contorno à Antártida e ele produz os próprios barcos. Né? Então ele tem todo o cuidado de perguntar para as pessoas que ele confie, para os amigos, e mostrar o projeto e perguntar a respeito disso. Né? Porque para ele, os grandes problemas estão nos pequenos detalhes. Imagina como conseguir água no meio do oceano. Então é bem crítico. E os amigos dele, no geral, elogiavam, gostavam do projeto, achavam um probleminha ou outro. Mas ele tinha um amigo argentino, que a primeira vez que ele apresentou o projeto, o amigo olhou para ele e falou, cara, você vai morrer. Você vai morrer. Porque vai congelar, seu barco não tem estrutura, ele vai quebrar por baixo, você precisa rever o projeto. O Amir Klink voltou, revisou e apresentou novamente o projeto para o argentino. E o argentino olhou e falou, cara, você vai morrer. Por causa disso, disso e daquilo. Entendam bem, o argentino ele não era um cara pessimista. Ele era um cara que mostrava com argumentação. Tá? Ele só não criticava apenas, ele mostrava os argumentos com isso. Né? E o Amir Klink, ele voltou várias vezes até o dia que o argentino falou para ele, agora você sobrevive. Pode ir. Nós pegamos essa história, apresentamos na Superlógica, e isso alastrou muito rápido. E aí, 40% dos times começaram a usar esculacho, mais do que dobrou o tamanho a utilização do esculacho dentro da empresa. E o mais interessante é que outro comportamento que a gente não esperava surgiu. As pessoas se identificavam e queriam ser os argentinos. Né? As pessoas começaram a marcar os outros amigos, seja argentino, eu sou argentino, pode deixar que eu esculacho. Gerou essa identidade com as pessoas. Lógico, aumentou o nosso amor pelo povo argentino. Não atingimos 90% ainda. Então, nós estamos trabalhando hoje na terceira hipótese. Ainda estamos estabelecendo o que seria a terceira hipótese. Então, o processo de iteração, pessoal, ele só vai parar quando o processo atingir 90% de utilização correta dos times. Para concluir, imagina um local onde as pessoas acreditam num propósito em comum. E essas pessoas decidem lutar para cumprir esse propósito. E elas entendem que os times precisam evoluir muito rápido para a gente conseguir cumprir isso. Imagine que elas podem escolher os próprios comportamentos. Elas próprias podem escolher os comportamentos para ajudar a cumprir esse objetivo. E elas podem criticar umas às outras sem nenhuma restrição. Vocês acreditam que um time desse conseguiria alcançar os objetivos, pessoal? A história da Superlógica, né, com os comportamentos certos, a história da Superlógica mostrou que sim, é possível. Então nós ousamos criar esse ambiente na Superlógica. A Superlógica ela tem 30 líderes e cada líder vai fazer um TCC. Então por isso que nós vamos ter, até o final do ano, 30 mudanças comportamentais acontecendo simultaneamente no nosso contexto. Se isso der certo, nós vamos ousar transformar qualquer organização desse planeta com esse método. Mas se não der certo, nós vamos para a próxima hipótese. Mas nós vamos com a esperança e a crença de que nós vamos criar um ambiente onde um comportamento novo e desejado vai substituir rapidamente um comportamento ultrapassado. Era isso. Obrigado, pessoal.